Mas se ninguém mais vai falar sobre esse tema, eu vou passar para a próxima pergunta, então, sobre sua profissão de professor. Como que é ser professor da Unesp? É a atividade que eu mais adoro. É a atividade que eu mais amo. É onde eu me realizo plenamente. E eu me realizo de uma forma não tão altruísta. O que eu quero dizer não tão altruísta? Porque ela tem um pouquinho, não é total, de egoísmo. Por quê? Porque eu aprendo. Eu sou curioso. E como eu sou curioso, eu aprendo com vocês. Quando vocês me fazem uma pergunta, eu estou pensando. Se vocês não me perguntam, eu não penso. Se vocês me perguntam, às vezes, eu levo a pergunta para casa. Eu repenso, eu revejo o que eu pensava anteriormente. Então, ao mesmo tempo que eu tenho o altruísta ao contribuir, ao ensinar, eu estou aprendendo. E como eu sou muito curioso, e como eu sempre coloco em dúvida as minhas certezas, e é assim que eu acho que cresço e me construo, a possibilidade que vocês me dão de poder aprender é enorme. Eu brinco que, às vezes, eu ganho bem mais com vocês do que vocês comigo. Quando vocês me perguntam, eu estou aprendendo, eu tô, entendeu? Eu estou me reconstruindo, eu estou crescendo como ser humano. E isso me dá um enorme prazer, uma grande satisfação. Não sei se respondi. Mas é isso é verdade. Eu não estou fazendo para... Não estou dizendo para... Isso é uma verdade, é assim que eu me realizo. Entendeu? Eu sou muito curioso e eu quero morrer aprendendo. Eu acho que sempre tem espaço para aprender e para se descobrir novas coisas. Eu até sempre comento com os meus colegas, né, que eles têm curiosidade sobre os professores, como a gente acaba tendo essa relação mais próxima por causa do NEPEC. Eu sempre falo que eu imagino que das suas profissões, o que o senhor mais gosta é de ser professor, que o senhor sempre fala com muito orgulho dessa parte. E aí os nossos colegas vão ter esse privilégio também de ter aula com o senhor, vão perceber essa dedicação. Mas é bem perceptível. Eu tenho essa paixão, mas às vezes eu encho o saco. Por exemplo, desculpa a expressão, eu encho o saco do meu filho. Meu filho faz uma pergunta: pai, o que é isso? Aí eu pego e começo a explicar. Para, eu tô cansado, eu quero uma resposta rápida, eu não quero a origem da coisa, e às vezes eu não consigo, entendeu? Porque eu vou, ou a minha esposa vira para mim e fala o seguinte: Zé Duarte, vá direto, vá de atalhos, não faz essa volta. Então, sabe, tem esse outro lado também, que às vezes eu aborreço as pessoas com um tom meio professoral, vamos falar assim. Mas eu acho que isso também é uma questão muito de gente que é do direito, viu, professora? Eu percebo que o pessoal do direito tem esse costume de querer explicar as coisas mais da origem também. Aí isso unido à vocação de professor, né, provavelmente seja mais intenso, mas... Professor, na mesma linha que a gente perguntou sobre conselhos para quem quer se tornar juiz, quais conselhos o senhor daria para os membros do NEPEC que tem vontade de seguir nessa área acadêmica, tem vontade de realizar pesquisas, se tornar professor universitário um dia? Gente, a vida de professor universitário Bom, primeiro, vamos explicar como funciona o Brasil. Não quis falar comecei de novo. Uma vez. Porque eu comecei a falar no Brasil. Porque no Brasil, a nossa estrutura universitária, o professor tem que ser múltiplo. O que eu quero dizer que ele tem que ser múltiplo? Ele tem que ser pesquisador, então ele tem que descobrir conhecimento, ele tem que transmitir o conhecimento, e ele tem que ensinar, ser professor, e ele tem que, ao mesmo tempo, devolver produtos para a sociedade a partir de uma demanda social. Então ele realiza a extensão. Esse é o objetivo do curso. Se você for para o exterior, por exemplo, às vezes você tem, dentro da carreira universitária, alguém que é só pesquisador. O cara não ensina, ele só fica no laboratório pesquisando. Por exemplo, eu tenho o
meu irmão no exterior, a atividade dele, ele está na Universidade da Pensilvânia, a atividade dele é só de pesquisa quantitativa. Isso não existe no Brasil. Tá? Então, primeira coisa, ou não existe predominantemente. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes não dá para você ser bom nas 3 coisas. Entende? Você tem que fazer, mas às vezes você é melhor em A ou em B. Às vezes você é melhor na extensão, às vezes você pode ser melhor na pesquisa, às vezes você pode ser melhor na transmissão do conhecimento. Por exemplo, tem um projeto de extensão na Unesp que eu acho que é admirável e que é feito por vocês, que é o cursinho popular. Ou seja, é um ato de transmissão do conhecimento, de ensino. Agora, se você quiser seguir a carreira acadêmica, onde você tem o coração dela, está na pesquisa. Você tem já que se dedicar à pesquisa, porque é a pesquisa que vai amparar todos os outros, que vai amparar a extensão e que vai amparar a transmissão do conhecimento. É o bom pesquisador que, às vezes, você encontrará um professor que conseguirá ser didático, que conseguirá transmitir o conhecimento. É um professor, é um bom pesquisador que terá a sensibilidade para a extensão. Diziam, eu não sei, que o Florestan Fernandes, um dos pais da nossa sociologia, da nossa pesquisa na sociologia, sobretudo na pesquisa que ele inicia na década de 60 sobre a escravidão no Brasil, que ele era um excelente pesquisador, mas ele não era bom professor. Ele não era didático. Dizem, não sei. Entendeu? Não afirmo peremptoriamente. Mas é um dos cânones do nosso conhecimento da sociologia, indiscutível, um personagem dentro da academia histórica. Então pesquisem. Pesquisa de iniciação científica. Pesquisa de iniciação científica, participem de congressos, SIC. É interessante um negócio, algo que o NEPEC está fazendo o quê? A possibilidade de levar a pesquisa para os alunos do ensino médio. Por exemplo, nós temos a MAFER, que o relatório vai ser entregue amanhã, inclusive. Está sendo feito nesse momento. Está sendo feito neste momento. Isso é muito importante, por exemplo, para um professor, a gente fica muito feliz. Por exemplo, eu tenho um aluno que ele foi aluno do Scarabucci, que é o Vitor. É o Vitor, não é isso? Isso, o Vitor do segundo ano. Olha como é gratificante para um professor que coordenou, e eu estou utilizando o professor agora no seu sentido lato, no seu sentido de aquele que transmite conhecimento, aquele que pesquisa e aquele que faz extensão, que estava na nossa extensão no NEPEC e que hoje é nosso aluno de graduação. Isso é uma grande que ele era do Mário Delia, professor. Mário Delia, desculpa. Mas a gente também tem um membro do NEPEC atualmente que era do Scarabucci, o Mário, né? Isso, ele do primeiro ano. Ano que vem o senhor vai dar aula para ele. Ano que vem. Que coisa boa. Isso é uma coisa muito boa do NEPEC. Entendeu? Bom. Membros ativos do NEPEC. Isso. Legal. E como que é conciliar a produção acadêmica e a produção do direito em si, a relação entre a teoria e a prática, já que o senhor tem experiência com esses dois conceitos? Depende para que lado você olha. Depende do que o pesquisador ou o aplicador do direito vai dizer. A minha pesquisa, eu posso realizar a pesquisa de 2 maneiras. Eu posso realizar uma pesquisa teórica, em que eu faço uma pesquisa por meio de teoria, ou eu posso fazer uma pesquisa empírica, em que eu tenho dados. O que eu quero dizer com uma pesquisa empírica por meio de dados? Eu quero dizer que com uma pesquisa empírica por meio de dados, eu tenho um laboratório em mãos se eu quisesse pesquisar, por exemplo, direito de família. Eu tenho um laboratório. Se eu respeitar os requisitos éticos da pesquisa com pessoas, eu teria um determinado espaço onde eu poderia testar diversas hipóteses. Tá? Não é minha área, porque minha área é constitucional e
E a ideia do aplicador, quer dizer, minha área é constitucional e o laboratório que eu teria é o direito de família. Então, essa é a visão do pesquisador. A visão do aplicador do direito. A visão do aplicador do direito, eu acho que o aplicador do direito, como ele lida com vidas, ele precisa tomar muito cuidado na aplicação da teoria. Por que ele precisa tomar muito cuidado na aplicação da teoria? Porque ele não pode fazer experiências. Então, às vezes, procedimentos são muito bonitos no papel. Eu vou aplicar. Qual é o impacto disso? Quais são as consequências? Vai dar certo? A gente tem um receituário X. Surge um pesquisador lá da universidade, acho que é de Lyon, e fala que cloroquina é boa para Covid. Você já vai aplicando cloroquina em todo mundo? Espera. Você tem que fazer o estudo de impacto. E a mesma coisa dentro das áreas do direito. Principalmente no âmbito do direito de família. É uma abordagem onde a moderação e o cuidado fazem bem.